Meus queridos e amados irmãos, que a doce paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta com muita alegria, muita satisfação para gravarmos mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar. Este vídeo que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos comentando a lição de adultos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, esta lição que eu sempre apresento nos vídeos, porque nós temos a cada dia novos inscritos no canal e estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo, um tema extremamente pertinente para o século XXI, século dito da pós-modernidade e um século que tem deturpado o pentecostalismo genuíno, né? Louvamos a Deus pela vida do pastor Ezequiel Soares, que tem se preocupado em, nesse trimestre, primeiro trimestre de 2021, fazer o comentário desta doutrina, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Queremos também comunicar aos nossos muitos inscritos no canal e pessoas que semana após semana assistem esses vídeos, que eu estou gravando antecipadamente, né? Hoje são 11 de dezembro, né? Eu já estou gravando a lição de 24 de janeiro, porque eu estarei sendo muito possivelmente submetido a uma cirurgia que vai exigir depois um tempo de repouso, né? Porque de repente alguém vai ver a lição saindo e vai pensar que eu estou trabalhando, né? Então, nós estamos aí com uma previsão de, por esses dias, né, talvez na próxima quinzena, sermos cirurgiados, e eu peço a oração dos irmãos para que Deus possa intervir. Se Deus quiser fazer um milagre e não precisar da cirurgia, eu continuo crendo que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, vou estar gravando uma série de vídeos, possivelmente amanhã já grave outro vídeo, e vamos deixando porque nós temos um compromisso de muito respeito com você, que é espectador desse canal. Então, você sabe que toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, religiosamente, nós estamos disponibilizando esse vídeo e aos sábados, o vídeo que são as flechas de sabedoria, que nós também estamos publicando. Nosso comentário é feito em 10 tópicos, para você que está chegando agora, e nós fazemos, então, um comentário complementar à lição. Ok, queridos, vamos então para a nossa lição. A lição que trata sobre pentecostalismo, né? É o título maior, o verdadeiro pentecostalismo. E hoje nós vamos estar comentando já a lição número 4, que é a atualidade dos dons espirituais. Aqui, claro, que é uma defesa doutrinária, porque há alguns segmentos que dizem que os dons, o batismo com o Espírito Santo foi coisa para o passado, para a era apostólica, e que não é mais para hoje. Mas nós cremos nessa doutrina, faz parte do nosso credo e também vivenciamos essas experiências. Então, queridos, a atualidade dos dons espirituais. O textuário diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4. A verdade prática nos diz, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e, obviamente, os dons espirituais. Nossa leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 11. É um capítulo que é muito bom que você leia todo, que traz muitos esclarecimentos sobre os dons. Então, Paulo vai dizer, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes ou sem conhecimento, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sublinhe isso aí. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, considerado um dom.
e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Muito bem, queridos, nossa lição ela consta de uma introdução. Primeiro tópico vai tratar sobre a necessidade dos dons espirituais. Hoje nós vamos estar comentando alguma coisa. Segundo tópico, a função dos dons espirituais. E o terceiro tópico, nós vamos ver os dons revelam a unidade na diversidade, que é um tópico nosso aqui também. E uma conclusão, encerrando a nossa lição. Nós vamos comentá-la em 10 tópicos, como de costume. Nossas lições são comentadas em 10 tópicos. Você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreveu? Olha aí embaixo, inscrever-se, você se inscreve, tem uma mãozinha assim, não é? Você clica nela que você vai estar contribuindo para esse vídeo. Então não esqueça, você abriu agora o vídeo, clica aí, porque o vídeo tem excelente qualidade, eu creio que você vai gostar. Também faça o seu comentário, nós temos o local aí de fazer o comentário. E, por fim, nós solicitamos que os irmãos compartilhem nas suas igrejas, nos seus grupos sociais, nos seus amigos. Às vezes um irmão da igreja, um pastor, acessa esse canal e os professores da escola dominical da igreja não conhecem o canal. Então, passe para eles. Eu creio que nós vamos estar dando uma colaboração. Não sei se existe no Brasil um outro canal que faça o comentário assim em 10 lições. Eu imagino, ou seja, em 10 tópicos. Eu imagino que seja o único canal que faz isso. Então, de certa forma, ele vai trazer um acréscimo, uma complementaridade ao seu estudo. Então, vamos aos nossos tópicos, que as horas vão correndo. O primeiro tópico que eu coloquei aqui, irmão, foi o conceito de dons espirituais. Então, a própria frase já tem dons. Dons são presentes, tá, irmãos? Ninguém recebe um dom porque merece, recebe um dom porque é bom, porque é melhor do que os outros. Não, dom é um presente de Deus. E diz aqui que é espiritual, porque existem dons que são dons naturais, mas existem os dons que são espirituais. Então, nós já aprendemos que esses dons são presentes, eles são espirituais e também concedidos pelo Espírito Santo. Isso aqui é a viga mestra, vamos dizer, né? São as bases, né? O alicerce de tudo que nós vamos tratar aqui. Muito bem. Então, o conceito de dons espirituais. Vamos ver na lição, no tópico 1 e subtópico 3, que já traz essa definição que é importante você passar para a sua classe. Então, o que são os dons espirituais? Aqui vai dizer que são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então está aí, não é, esse conceito. Primeiro, uma capacitação, não é? Deus nos chama e o mesmo Deus que chama nos capacita e dependendo da missão que Deus tem para você, ele capacita com dons espirituais. Então, são capacitações especiais, são concedidas pelo Espírito Santo, sobrenaturais, porque são espirituais, e para que esse crente desenvolva um serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então está aí, irmãos, já o conceito para você passar para a sua classe e você também aprender. Segundo tópico da nossa lição, eu coloquei aqui dons como diversidade em unidade. Aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios 12:4, está no nosso textuário, diz: ora, há diversidade de dons. E aqui na leitura, irmãos, aparecem alguns dons, 9 dons, mas existem outros dons, né? Os dons de Deus, eles não têm limite, né? Então, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo,
não é? Deus gosta de trabalhar com unidade. Mesmo havendo diversidade, ele gosta da unidade, porque a unidade produz força, produz resultados, né? Comunhão e etc. Pai, Filho e Espírito Santo em unidade. A igreja em unidade. Os dons diversos em unidade. Os versículos 4 e 6 da leitura vai dizer, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito que opera ali é o mesmo, não há confusão entre os dons, não é? Há diversidade de ministérios, há dons ministeriais, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, está lá em Efésios 4, 11, né? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, não pode haver conflito entre os ministérios. O conflito pastoral em conflito com o ministério evangelístico, o ministério evangelístico em conflito com o ministério profético, o ministério profético com conflito com o ministério de mestre ou de doutor. Não tem, porque são dons diferentes, mas o Espírito que está operando nesse ministério é o mesmo. Ah, pastor, eu conheço ministérios que estão na maior confusão. Creia, ali não está o Espírito de Deus. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há diversidade de operações, né? E é o Senhor que opera. Nós vemos no ministério de Jesus, Jesus é Deus, não é? Deus ali encarnado, Filho de Deus. E Jesus operava de diversas maneiras. A um ele dava uma palavra, a outra ele cuspia no chão, fazia uma lama, passava no olho, mandava se lavar no tanque de Siloé e assim sucessivamente, né? Há diversidade de operações, né? Você vê que Paulo, ele mandava os seus lenços e os aventais, ele estava preso, né, irmãos? Sem poder sair, mandava os lenços e aventais e as pessoas eram curadas. A Bíblia registra que Pedro, quando passava, a sua sombra curava. Então, o que é isso? Maravilhas, operações de maravilhas, diversidade de operações. Mas são deuses diferentes? Não, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, queridos, de dons como diversidade, mas em unidade. Vamos então para o nosso terceiro tópico. Falamos o primeiro, o conceito de dons espirituais, está muito bem formulado aí na lição. Segundo lugar, dons como diversidade em unidade. Terceiro tópico, o amor como balizador dos dons. Nós vamos ver, irmãos, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 13, versículos de 1 a 3, que Paulo vai dizer, né, que ainda que ele falasse a língua dos anjos, a língua dos homens, e não tivesse amor, ele seria como um sino, né, que tine, como um metal que soa. Né? Ainda que ele conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que desse o seu corpo para ser queimado por amor ao Evangelho, né? Enfim, ainda que fizesse tudo e não tivesse amor, ele não teria feito nada. Então, o amor como balizador de dons, ou dos dons. Você pode olhar qualquer dom que é listado na Bíblia. Se ele não for balizado pelo amor, nada feito. Então, não adianta profecia se não houver amor. Não adianta variedade de línguas se não houver amor. Não adianta palavra de sabedoria se não houver amor. Não adianta palavra de conhecimento se não houver amor. Não adianta dom ministerial de evangelista, profeta, pastor, mestre, seja lá o que for, se não houver amor, nada feito, é improdutivo esse ministério. Então, queridos, os dons espirituais, eles devem ser balizados pelo amor. Muitas vezes ficamos focados no poder, e nesse poder, muitos têm ficado poderosos e têm abandonado o dom mais excelente, não é, que Paulo vai dizer, eu vos mostrarei um caminho mais excelente, né, que é o amor. E o amor, sem o amor, não é, o cristianismo ele é invalidado, né? Jesus disse que nós deveríamos nos amarmos uns aos outros
ele até maximiza esse mandamento, que o mandamento era ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus diz, não, ame ao seu próximo, assim como eu amei vocês. Minha oração é que cada um de nós passe a amar mais e ficar mais parecido com Jesus. Então, o amor como balizador dos dons. Quarto tópico, os dons devem ser conhecidos e buscados. Olha o que Paulo diz, está aqui na nossa leitura bíblica em classe, no primeiro versículo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. A gente tanto aprende, irmãos, lendo a Bíblia, como aprende no ensino que é dado na igreja. Eu creio que toda igreja há um tempo em que ela vai ensinar sobre os dons espirituais. E se a igreja não ensina, porque a Bíblia é muito grande, tem muitos temas, às vezes a igreja está vivenciando outro momento, está estudando outros assuntos, mas você que é um leitor assíduo da Bíblia, você vai perceber isso aqui. Eu louvo a Deus aqui na igreja em Benedito Bentes 1, Maceió, a igreja que estamos pastoreando, 34 irmãos conseguiram ler a Bíblia toda em 2020. Para mim foi um recorde, das igrejas que eu pastoreei, sempre fiz essa campanha e eu quero deixar aqui esse desafio para você. E nós vamos combinar o seguinte, você vai ler a Bíblia toda e quando for aí a última lição do trimestre em dezembro desse ano 2021, você vai colocar o seu nome, a cidade de onde você está assistindo esse vídeo e vai dizer, Pastor Walter, concluí a leitura bíblica no ano 2021. E eu quero ter o prazer de ler aqui a relação dos irmãos que leram a Bíblia toda. Vai ser um prazer. E lendo a palavra, a gente vai aprendendo, irmãos, a gente vai descobrindo, porque a Bíblia tem muitos tesouros. Imagine uma coisa que está acessível a você, você pode usufruir, você pode ser usado nesses dons e você ser um ignorante acerca dos dons. Eu não sabia que existia o dom de interpretação das línguas. Pastor, eu não sabia que existia o dom de discernimento de espíritos. Pastor, eu não sabia que existiam os dons de curar, o dom de operação de maravilhas, Então a gente precisa não só conhecer, eu coloco aqui, mas buscá-lo. Vamos ver, ou buscá-los, Vamos ver o tópico 1. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais, para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Aí nós vamos para o subtópico 1. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta, era o caso da igreja de Corinto. O que o apóstolo quer dizer com esta declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito Santo, ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e sua finalidade. Então, primeiro, irmãos, saber que existem os dons, saber quais são os dons e as finalidades desses dons, e aí nós aplicarmos na igreja. Porque se nós não temos conhecimento, nós não vamos buscar. Se nós não buscarmos, não receberemos. E se não recebermos, não vamos aplicar. Então, quarto ponto, os dons devem ser conhecidos e buscados. Quinto tópico, os dons têm propósito. Está no versículo 7 da leitura, que diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Nós estamos vivendo uma época, meus queridos, século 21, uma época de espetáculo. Há pessoas que falam em línguas e profetizam e fazem um show para mostrar às pessoas, para se autoafirmar, para dizer eu estou cheio, eu estou sendo usado. E a finalidade não é essa.
não é? Os dons espirituais são concedidos àqueles que têm um coração quebrantado, contrito e disponíveis para a obra de Deus. Então essas pessoas são usadas pelo Espírito Santo, não é? Para aquilo que for útil. Deus não faz nada na minha vida, nem na sua vida, irmão, que não tenha nada a ver com o reino de Deus. O foco, não é? O centro, o propósito maior é o reino de Deus. Eu estava numa escola bíblica, não é? E um irmão me disse assim: pastor, eu preciso de uma resposta para levar para a minha comunidade. Eu falei: pois não, meu irmão, se eu souber, eu vou lhe responder. Ele disse: olha, pastor, apareceu lá na igreja um obreiro, um pastor, que ele bate o paletó assim, o povo cai. Esse negócio é de Deus ou não é de Deus? Eu falei: olha, meu filho, depois que eu vi assim, lendo, né? Jesus cuspir no chão, fazer uma lama, passar no outro camarada, mandar ele se lavar, e ele voltou vendo. Depois que eu vi um filho de uma irmã no Rio de Janeiro chegar bêbado em casa, entrar no quarto e ser batizado com o Espírito Santo, eu não sei o que Deus é capaz de fazer. Agora vou dizer uma coisa para o irmão. Tudo que Deus faz é extraordinário. Deus não faz nada ordinário. Tudo que ele faz é extraordinário. Se esse irmão bate o paletó, o indivíduo cai e se levanta uma nova criatura, se levanta disposto a ser mais crente, a ler a Bíblia, a ir para a escola dominical, a ir para os cultos, a participar da evangelização e se torna alguém melhor, eu posso dizer que esse negócio é de Deus. Agora, irmãos, determinadas manifestações que o cara pula, grita, rola, deita e levanta do mesmo jeito que era ou pior, eu não acredito que isso seja uma operação do Espírito Santo. O Espírito Santo opera em nós com um propósito, não é? Veja que Jesus disse aos discípulos: vocês receberão poder ao descer sobre vós. Não é para ficar poderoso, não. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Olha a consequência. Tanto na Judéia como Samaria, né? Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Né? Então, este poder seria recebido pelos discípulos de Jesus para impulsioná-los na obra da evangelização. Então, existe um propósito. Olha o que diz aqui a nossa introdução. Os pontos básicos da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade, para demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna na vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Então, esse recebimento de poder, esse recebimento de dons é para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, edificação interna da vida da igreja e conforto e crescimento espiritual. Então, existe um propósito. Vamos ver lá no tópico 1, subtópico 3, né, que fala aqui, né, do que são os dons, e mais na frente tem, dizendo: isso envolve todo o aspecto da vida, como adoração, evangelização, operação de milagres, olha os propósitos, né? E o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Bom, mas está aqui, né, elencado ministérios, né, evangelização, operação de milagres, exercício do ministério. Então, tudo isso são os propósitos do dom espiritual ou dos dons espirituais na vida da igreja. E por último, vamos ver se anota aí tópico 2 e subtópico 4, que tem ainda alguma coisa. Vai dizer assim: o Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar ou autenticação da obra de Cristo. Vamos então para o nosso sexto ponto, que diz: os dons são facultados
sob soberania divina. Esses dons são dados debaixo da soberania divina. Eu quero ler aqui o tópico 2 e o subtópico 4. Não existe, está lá no meio do comentário, irmãos, não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes para que cada um faça uso ao seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como quer. E tá, me parece que aqui no versículo 11, né? Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então a questão, meu querido, não é eu quero o dom, eu quero que dê o dom para alguém. Não, o dom é dado conforme a soberania de Deus. Eu posso pedir e ele pode não me dar. O outro pode não pedir e ele dá. O outro pode pedir e ele dá. Então, meus queridos, isso é soberania de Deus. Deus trabalha olhando para mim, mas Deus trabalha com um propósito geral. Eu me lembro que eu soube de um pastor que era muito usado por Deus, né? Muito usado. Assim, só um fato, né? Ele orou por um cidadão que estava morto na Santa Casa de Misericórdia em Juiz de Fora. E o cidadão ressuscitou, e eu não sei se foram 3 ou 4 freiras se converteram na hora. Isso foi só um dos testemunhos, né? Então, assim, um homem muito usado por Deus. E eu tinha curiosidade de conhecer esse irmão. Um dia eu o encontrei e perguntei para ele, falei, pastor fulano, é possível que um homem de Deus seja muito usado por Deus assim e de repente para isso? Ele disse, olha, pastor Walter, essa pergunta sua foi muito pertinente porque aconteceu comigo. Eu sou o mesmo crente, tenho a mesma fé e houve um tempo que eu fui muito usado por Deus, não é assim, em operação de milagres, de maravilhas e tudo, e agora não. Ele disse, sabe por quê, pastor? Porque Deus trabalha com propósito. Não é porque eu quero, no tempo que eu quero. Né? As coisas acontecem no reino de Deus dentro de um propósito do reino, dentro daquilo que Deus quer fazer na terra naquele momento. Então, queridos, às vezes a gente pede tanto um avivamento e o avivamento não vem, não é? E às vezes a gente não pede tanto e de repente o avivamento vem porque Deus quer fazer alguma coisa naquele momento. Nós estamos orando e não devemos deixar de orar. Aqui em Alagoas estamos buscando um avivamento, estamos estudando sobre o Espírito Santo e estamos buscando, porque nós queremos ver um mover de Deus no meio da igreja. Mas todos nós sabemos que Deus tem esse pacote pronto para um tempo especial, né, que esteja enquadrado no seu propósito maior. Então, queridos, os dons são facultados sob a soberania divina, não é? É Deus no seu poder, né, na hora que Ele quer, para quem quer, do jeito que Ele quer, até quando Ele quer, Ele realiza isso aí. Está dentro desse propósito, que foi o tópico anterior, e, claro, dentro da soberania divina. Acontece quando Ele quiser que aconteça. 7º tópico, os dons e suas classificações. Aqui tenho elencado alguma coisa no tópico 2, subtópicos 2 e 3, que nós vamos ver aqui, né? Temos uma classificação teológica que tem uma divisão que coloca, letra A, dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e discernimento dos espíritos. Depois nós temos letra B, dons de poder, que é fé, dons de curar, operação de maravilhas. E letra C, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Esse é um modelo de classificação. Há uma classificação bíblica que o Stanley Orton faz essa divisão também em 3 grupos. Ele coloca aqui, primeiro, letra A, dons do ensino ou da pregação, que é palavra de sabedoria e palavra da ciência, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. E os dons de adoração, que é variedade de línguas e interpretação das línguas. São classificações que os estudiosos fazem, de repente existem outras classificações, né? Então, nós lemos aqui que é bom
a gente saber e passar para os nossos alunos que existem essas classificações. Oitavo tópico, irmãos. Os dons são encarnacionais. Vamos ver lá no subsídio teológico, que está na página 29 da nossa lição, dons encarnacionais. Então vamos ver aqui, olha, os dons são encarnacionais, isto é, Deus opera através dos seres humanos. Os crentes submetem a Deus sua mente, coração, alma e forças. Claro que tem sua participação. Consciente e deliberadamente entregam tudo a Ele, tudo ao Senhor. O Espírito, então, os capacita de modo sobrenatural a ministrar acima das suas capacidades humanas e, ao mesmo tempo, a expressar cada dom através de sua experiência de vida, caráter, personalidade e vocabulário. Aí mais embaixo você vai ver, o princípio encarnacional é visto na revelação de Deus à raça humana. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, plenamente Deus e plenamente humano. A Bíblia é ao mesmo tempo um livro divino e um livro humano. É divina, inspirada por Deus, autorizada e inerrante. É humana, pois reflete os antecedentes, situações vivenciais, personalidades, ministérios dos escritores. A igreja é uma instituição, tanto divina como humana. A gente vê essa dicotomia na igreja, não é? A gente vê essa dicotomia na revelação, na Bíblia e etc. Então, os dons, claro que Deus está usando homens. E quando esse dom é fornecido, Deus usa o homem com a sua voz, não é? Com a sua mente, com o seu coração, seu intelecto, suas forças, enfim, uma parceria de Deus com o homem. Deus resolveu, como disse o apóstolo Paulo, né? Colocar esse tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É Deus que quis fazer assim, não é? Usar o ser humano frágil, falho como ele é, não é? Para que a glória fosse de Deus realmente. Ok, meus queridos, vamos caminhando então para o final. Nono lugar, os dons devem ser avaliados, está também no subsídio teológico dessa página 29, ou seja, os dons devem ser avaliados, devem ser aquilatados, né? Devem ser olhados com discernimento espiritual. Então, veja só, aqui no meio do subsídio teológico, você vai achar, está escrito assim, os dons manifestos precisam ser avaliados. Isso não diminui em nada a sua eficácia. Pelo contrário, dá à congregação a oportunidade de testar pela Bíblia sua veracidade e valor para a edificação. Ora, irmãos, ninguém pode contra a verdade. Deus não se sente ofendido quando a igreja avalia de forma verdadeira, não é? Avalia de forma consciente, de forma sincera, o que está acontecendo no ambiente da igreja. Por quê? Porque há muitas manifestações que nós dizemos que Deus está ali e às vezes quem está é o diabo, não é? Eu me lembro de um pregador, há muitos anos atrás, ele estava pregando em um determinado lugar, num estádio, e tinha um homem endemoniado citando a Bíblia de cor. Ali em Gênesis ele ia citando capítulo após capítulo de cor, irmãos, né? Usado por Satanás. Então, há profecias que são diabólicas, não é? Há línguas que não provêm de Deus, palavras que a gente pensa que é palavra de sabedoria, mas são palavras muitas vezes destruidoras, palavras que ao invés de dar vida matam, não é? Então a igreja que tem a unção do santo e sabe tudo, que tem o Espírito de Deus nela, irmão, e que dispõe de dons, como dom de discernimento de espírito, pode avaliar essas coisas, porque uma profecia mal colocada pode acabar um casamento, pode destruir um ministério, pode arrasar com uma igreja. Então nós precisamos ser como os bereanos, né? Que ouviam a palavra e conferiam, vamos ver se é isso aqui mesmo. Por isso que é bom ler a Bíblia, é bom aprender da palavra, porque quando surgem algumas coisas envenenadas por aí, você não toma esse veneno, não come gato por lebre.
Então, esses dons devem ser avaliados, né? Na igreja, há sabedoria, irmãos, né? Há o Espírito de Deus e há discernimento para a gente analisar essas coisas. E encerrando a nossa lição de hoje, os dons como uma realidade necessária à igreja. Irmãos, aqui na conclusão, eu quero parabenizar, né, o pastor Ezequias, né, na elaboração desta lição, que a conclusão tão pequenininha, mas diz tanta coisa interessante. Veja bem, os dons como uma realidade necessária à igreja hoje. Me desculpem aqueles que não creem, mas eu acho, irmãos, uma coisa assim insana, não é? Alguém dizer que esse poder de Deus, essas manifestações do Espírito Santo, os dons só eram para o passado, não é? Como se a igreja de hoje não fosse composta de homens com as mesmas necessidades do passado. Uma igreja que trabalha com propósitos como a igreja do passado trabalhava também. Então, veja aqui na conclusão que palavra de sabedoria. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Amém. Isto é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos, ou não. A missão da igreja de hoje em nada difere da missão do passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Eu louvo a Deus e eu creio nesta palavra e quero declarar aqui, diante do Brasil e do mundo que está assistindo esse vídeo, que eu preciso, né, dos dons do Espírito Santo. A igreja que eu pastoreio, o Espírito Santo, ela precisa dos dons espirituais. Nós necessitamos, é uma questão de necessidade. Minha capacidade é limitada, Senhor. Eu preciso da capacitação do Senhor. Peça, meu irmão, e Deus vai lhe capacitar, porque os dons espirituais são uma realidade para a atualidade. Que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo nos ajude, né? Quero aqui fazer uma errata, né? Uma corrigida que eu falei no início do vídeo, que estou gravando dia 11 de dezembro, não, irmãos? Dia 11 de janeiro de 2021 e estou assim prevendo que na próxima quinzena a gente deva passar por uma cirurgia. Então eu vou antecipar as lições para que os irmãos não fiquem sem esse conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, olha a mãozinha aí, não esqueça de clicar, dar o like. E muito obrigado aos 13.700 inscritos até o momento. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.